Olá, pessoas, bem-vindos de volta. Nos nossos últimos vídeos, nós começamos a criar a nossa personagem para uma pequena aventura solo usando o sistema Rastro de Cthulhu. No último vídeo, nós criamos então parte do background da nossa protagonista, que vai ser a Eleanor Beaufort, também conhecida como Madame Tentação. E sim, cada vídeo eu vou ter uma pronúncia diferente pro sobrenome dela, porque eu me recuso a pesquisar no Google durante 2 segundos para descobrir qual é a real pronúncia desse sobrenome. Então a Beaufort, ela é uma cartomante nova-iorquina que nesse exato momento, estamos no ano de 1936, ela é uma cartomante nova-iorquina que está passando por um dilema pessoal onde ela está começando a crescer um pouco nos seus negócios, mas ela está com esse dilema pessoal de ela preferir a época onde ela simplesmente lia cartas para as amigas, sem aquele comprometimento todo, sem toda a responsabilidade que vem em torno disso. E ela está passando por esse dilema pessoal. Será que eu volto a ser simplesmente uma cartomante amadora para as minhas amigas, sem ter, ou eu abraço essa responsabilidade e me torno uma guia espiritual para as pessoas que me procuram? Nós criamos 2 personagens que, além desse dilema, ela também está passando por um período de muita racionalização com relação a isso, então há muita crítica aos métodos que ela usa, sobre cartomancia, sobre o fato de em 1909 ter sido publicado em larga escala para a época, obviamente, o tarô Rider-Waite-Smith, que é o tarô que ela usa, suscitou de volta na sociedade a discussão sobre o quão charlatanismo isso é, o quão problemático isso é. Porém, a psicanálise já estava também trazendo uma outra abordagem com relação a isso. Então tem uma abordagem junguiana com relação à cartomancia, se é simples associação de símbolos e imagens, tudo isso está vindo. Então, representando esses aspectos da vida dela, nós temos 2 NPCs que podem aparecer depois como personagens principais. Eu estou me abrindo para a possibilidade de ter até um máximo de 3 personagens jogáveis. Então nós temos a Eleanor, que é a nossa protagonista inicial. Nós temos o professor Chadwick Twyford, que ele representa esse lado mais lógico, mais racional. Eu não quero criar nada dele além disso. Ele representa a racionalização que tem no mundo na primeira metade do século XX. E nós temos a amiga dela, que é a Constance Ponsonby, ou Ponsonby. Novamente não vou procurar a pronúncia aqui, porque acho mais divertido assim. Por sinal, nunca envergonhe alguém que pronuncia uma palavra errada, porque muito provavelmente ela aprendeu aquela palavra lendo. E tu não vai criticar alguém que aprende lendo, né? Tu não vai criticar alguém por ler, por tomar a iniciativa de aprender um tópico. Então, se a pessoa está falando, o rastro de Quichulho, por exemplo, deixa o cara chamar de Quichulho. Porque se ele está chamando de Kenneth Hit, por exemplo, tudo bem, ele leu Kenneth Hit, aportuguesou a palavra, porque é o que... Tá, tu não vai dizer, não, é Kenneth Hyde, porque... Não, mas deixa o cara, sabe? Ele está pronunciando da maneira que ele aprendeu. Então, deixa o cara chamar de Kenneth Hit, não de Kenneth Hyde, não precisa pronunciar o Kenneth Height, só para mostrar que tu fez um cursinho no CCAA. Tu pode tranquilamente deixar a pessoa conectar. Então, mesma coisa aqui, eu não sei se é Ponsonby ou Ponsonby, mas a Constance, ela é amiga e ela representa esse lado da Madame Tentação, né, da Eleanor, que é o voltar para ser a coisa simples, tá? Não sei se a Constance fala isso abertamente para ela ou não. Isso a gente vai criar no futuro. Hoje nós não vamos criar mais tanto background, nós vamos entrar no crunch, nas mecânicas, na parte que realmente quebra a cabeça
e onde esse livro tem seus problemas, porque o Rastro de Cthulhu, por ser um dos jogos mais antigos da série do, do sistema Gumshoe, ele é extremamente, eu não vou dizer extremamente mal escrito, mas ele é bastante mal escrito, bastante convoluto no que ele explica. Coisas que em jogos posteriores eles iam explicar de uma maneira muito mais simples, um sistema que é bastante simples, né? O sistema Gumshoe, para quem não conhece, verá logo que é um sistema bastante simples de jogar, mas aqui ele ia explicar de uma maneira convoluta, você vai ter que ler o livro algumas vezes, né? Eu não vou explicar em detalhes algumas coisas, mas eu vou explicar o que é necessário aqui para nós criarmos a nossa personagem. Eu peguei aqui para nos orientarmos também uma lista, porque eu gosto de customizar minhas fichas, né? Então eu não estava satisfeito com essa ficha em branco, para dar para, caso eu fosse jogar com algum amigo, com a minha esposa. Então eu fiz uma com as habilidades e eu ainda subdividi as habilidades, porque elas já são divididas em grupos, eu ainda subdividi elas para deixar mais claro que habilidades são o quê. E eu gosto dessa lista aqui porque eu peguei e também fiz um mexidão. Então tem algumas habilidades aqui, como Charme, por exemplo, que não faz parte do Rastro de Cthulhu, mas que está em outros jogos como The Fall of Delta Green, se eu não me engano, tem, mas eu tenho certeza que tem no Fear Itself, tem habilidades assim. Então eu fui pegando de outros jogos Gumshoe, assim, tipo, essa daqui eles não botaram ali, se eu botar. Aqui tem uma opcional que é análise textual, é uma das opcionais aqui do livro. Eu botei aqui como uma básica. Então eu dei uma mexida, botei limitações também de 3 aqui. Vocês vão ver durante a criação, assim. Mas por que eu peguei essa daqui? Porque esse é a ficha que eu tinha feito antigamente, estava mais à mão, e aí peguei uma que eu tinha feito mais recentemente. Eu poderia ter pego essa ficha aqui e passado ela a limpo, assim, podia, mas eu prefiro fazer da maneira mais clara, porque, até para mostrar para vocês a vantagem de ter uma ficha completamente em branco, porque aqui eu posso realmente anotar tudo na ordem de uso para mim. Então, se uma habilidade para mim é mais importante do que outras, eu posso colocá-la no topo. Aqui tudo vai ficar em ordem alfabética, obviamente. Então, que eu possa, eu vou, como uma taróloga que sou, muito provavelmente a habilidade de ocultismo vai ser importante para mim. Então, vou botar ocultismo talvez acima de outras habilidades aqui. Bom, vocês já vão ver. Vamos seguir então o jogo. Nós temos algumas coisas. Em primeiro lugar, nós vamos estabelecer qual é a nossa ocupação. E a nossa ocupação, como nós já definimos, é taróloga. Porém, a ocupação taróloga, obviamente, não está entre as ocupações básicas do livro. Ela não tem nenhuma das expansões, inclusive. Numa das expansões Pulp, que não é na verdade uma expansão, é uma série, uma coletânea de cenários, tem uma ocupação que é charlatão. Eu pensei em utilizar, mas que mensagem eu estaria falando, inclusive de mim mesmo, se quando eu crio um personagem tarólogo, a ocupação dele é charlatão, né? Então eu pensei, não, vamos criar a ocupação tarólogo. E nós temos aqui na página 12 como criar uma ocupação. Então, eu vou ler aqui rapidamente. Ó. Criando uma ocupação. Eu vou pular essa primeira parte aqui. Ocupações inteiramente novas devem possuir entre 7 a 9 habilidades ocupacionais. Forneça menos ocupações para uma amplitude maior de escolha ou para habilidades especiais melhores. É desnecessário dizer que nenhuma ocupação pode ter crédito, mitos de Cthulhu e tudo mais. Regras especiais para ocupações geralmente estão em uma ou duas categorias. Acesso privilegiado a partes do cenário, e portanto a cenas que forneçam pistas, ou alterações mecânicas naturais, como gasto de pontos na habilidade aqui dos criminosos. Tá? Basicamente aqui, eu pulei por cima porque o texto é muito longo e eu não vou explicar em base. Então, uma ocupação é basicamente definida por 3 coisas. Quais
habilidades são inatas daquela ocupação, ou seja, se tu trabalha como um cientista, por exemplo, ciência, biologia, por exemplo, ciência forense, astronomia, são todas habilidades que podem ser inatas da tua profissão. Não tem como tu ser um médico se tu não estudou medicina. Então, é uma habilidade ocupacional. As habilidades ocupacionais nesse jogo, elas custam menos para te comprar, custam metade dos pontos. Então, no momento que eu estou criando uma cartomante, eu tenho que pensar entre 7 a 9 habilidades ocupacionais que são integrais dessa minha profissão. O que sendo uma cartomante, não tem como eu evitar aprender isso, tá? O segundo ponto é o nível de crédito. Nível de crédito é basicamente a tua classe social dentro do jogo. Novamente, ela sempre tem um valor mínimo que está associado com se você faz parte dessa profissão, a menos que tu seja um ferrado dentro dela, a menos que aconteça alguma coisa muito ruim, tu vai estar dentro desse nível de crédito. Então, por exemplo, um médico, vamos pegar aqui a profissão de médico, só para a gente ver. Médico, por exemplo, o crédito dele vai de 4 a 6. Por quê? Porque a menos que tu seja um médico que perdeu credibilidade, que foi expulso por mal prática ou alguma coisa assim, sofreu processos, caiu em desgraça, não tem como tu não fazer parte de ter um crédito que vai de uma classe social, de não pertencer a uma classe social, 4, que é classe média. Tu não vai ser um pobretão com uma vida de andarilho, aos farrapos, sem moradia física, que é crédito 0, por exemplo, se tu exerce medicina. Se tu exerce medicina profissionalmente, tu pode ser um mendigo que tem conhecimento em medicina. Ainda mais que a gente está jogando aqui na década de 30, né, estamos no período de tentando ainda se recuperar da crise de 29. Então, tem advogados, tem médicos, tem professores que estão nesse momento em situação de mendicância. Mas se tu é um médico profissional que está trabalhando, então dificilmente tu não vai fazer parte de pelo menos classe média. Então, o crédito da minha personagem vai começar em um valor onde o simples fato dela ser da profissão que ela é, coloca ela nessa classe, a menos que ela tenha feito alguma coisa para cair dela. E um valor máximo que é o comum daquela profissão. Isso não significa que eu não possa crescer mais do que esse valor máximo, mas significa que eu começo a pagar o dobro de pontos, porque aí eu tenho uma coisa que está fora daquilo que seria orgânico para a minha profissão. A terceira coisa que faz parte da criação de uma ocupação é uma habilidade ocupacional. É algo que, por eu fazer parte dessa ocupação, eu consigo fazer e outros não. Então, por exemplo, um médico tem acesso a quase irrestrito dentro de um hospital. Isso não é algo que um cientista tem. Mesmo que um cientista e um médico façam parte da mesma classe social, mesmo que sejam pessoas de renome, se eu sou um cientista, eu sou um biólogo, por exemplo, e eu estou querendo acessar qualquer documentação dentro de um hospital, isso vai ser muito mais difícil para mim do que se eu for um médico, especialmente se eu for um médico que trabalha naquele hospital. Um policial tem acesso a fichas criminais, tem acesso a questões legais, ele tem acesso a uma série de coisas que outros não têm. Um criminoso tem acesso a contatos no submundo, tem acesso a fontes ilegais de armas, de drogas, de dinheiro. Então esses são 3 fatores que vão estar na minha mente agora quando eu começo a criar a personagem. Que habilidades são inatas da profissão dela, qual o nível de crédito que ela vai ter, qual o escopo do mínimo ao máximo que seria orgânico para essa profissão, e que benefícios o fato dela fazer parte dessa profissão ela teria. Então eu vou cortar por aqui, porque eu não gosto de vídeos muito longos, eu quero que esses vídeos sejam pequenos, para que vocês vão
se alimentando deles e digerindo aos poucos, mesmo que fiquem vídeos meio redundantes, né? Mas vou agora começar a criar essa ocupação do zero, explicando passo a passo para vocês o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Então, vamos lá e até o próximo vídeo.